Mas não acho que assim, se tivesse sido o Pedro e não o Igor Thiago, ia mudar alguma coisa. Acho que não ia mudar nada. Assim. O Brasil teria a mesma força. É uma aposta, né? O Igor Thiago era uma aposta, o Pedro também, de certo modo, né? Vamos ouvir o pessoal da Jovem Pan falando sobre a vitória de 4-0 do Flamengo no Chapecoense hoje. 4-0 do Flamengo contra a Chapecoense fez o que tinha que fazer o Flamengo contra um adversário muito fragilizado. Piperno. Bom, Guilherme, uma vitória fácil do Flamengo era algo previsível, né? O Flamengo, é claro, comparar o Flamengo com a Chapecoense é mais ou menos como se retornar à Copa do Mundo, pegar Espanha ou França e comparar com a Jordânia. Quer dizer, a proporção é essa. A Chape, e aí, eu falo isso com o maior respeito do mundo, porque Chapecó tem 200 mil habitantes. Esse time toda hora está jogando Série A. Quando cai, volta rápido, porque mostra que tem trabalho sério, gente que conhece futebol. Tem problemas financeiros hoje, o futebol está cada vez mais caro, então é óbvio que é cada vez mais difícil para a Chape montar times competitivos como chegou a ter na década passada. Então, não é demérito para a Chapecoense não ser um time comparável ao Flamengo, Palmeiras, enfim. Está fazendo um papel honroso, mas é o que dá. Uma campanha parecida com aquela do Sport Recife o ano passado. Provavelmente vai cair com grande antecedência e o ano que vem vai jogar a Série B de novo em condição de brigar para subir. E vai ser assim por muito tempo. O Flamengo não tem nada a ver com isso, fez um bom jogo. No comecinho tomou um susto, até porque o Ayrton Lucas realmente ele se esforçou muito para que a Chape pudesse levar problemas com o jogo. Na boa. O Ayrton Lucas não dá, não. Já pode dar linha na pipa que não dá. Não dá. Péssimo. 0-0, a primeira grande oportunidade do jogo foi do time catarinense, exigindo grande defesa do Rossi, mas depois disso não, depois disso o Flamengo liquidou o jogo. O Flamengo com boas variações, o Plata e o Samuel Lino muitas vezes jogando por dentro e abrindo o corredor para o Emerson Royal, que fez uma boa partida de novo, e para o Ayrton Lucas, que fez uma outra partida ruim, como é de hábito. E aí, no segundo tempo, o Flamengo, inclusive, aproveitou para colocar em atividade alguns jogadores, como a Arrascaeta, que não atuava há muito tempo. Agora, destaque mais uma vez para o Pedro, que fez um lindo gol primeiro, fez o último também, aí foi um lance meio de susto, de oportunismo, mas ele fez um golaço e realmente fez, além do gol, participou muito bem de vários outros lances, assim como o Samuel Lino. Para mim, os dois destaques do Flamengo hoje. E o Plata, né? O Plata, o goleiro que fez gol no Neuer na Copa, chegou aí, tá com toda a moral e tal. Começou muito bem o jogo, depois teve que ser substituído ainda no primeiro tempo, questão de lesão. Mas é um Flamengo que, se vencer em casa o jogo atrasado contra o Mirassol, termina o primeiro turno com 40 pontos. Excelente campanha. Pois é. E é exatamente isso que eu queria conversar com o Piperno, com o Bruno e com o Facincani sobre o Pedro Guilherme. Porque mais uma vez ele marca 2 vezes para o Flamengo. O primeiro gol é um gol... Pedro o quê? Pedro Guilherme. O sobrenome dele é Pedro Guilherme. Pouca gente sabe disso, pouca gente fala disso, mas o Flamengo já usou isso nas redes sociais muitas vezes. O sobrenome dele é Pedro Guilherme. E por que o senhor lembrou disso agora? Eu sempre lembro desse. É porque também é parte do meu nome. Fica bom, né? Não é. Tava demorando. Mas então. É isso. Receberam uma cornetagem. Claro. Mas então. É porque é um artilheiro também, né? Nos nossos jogos. O trabalho, né? Tudo. A mãe do Pedro, será que lembra que ele tem Guilherme no nome? Deve lembrar, né? Deu carinhosamente esse nome a ele. Mas, enfim, temos que falar de Pedro Guilherme, porque mais uma vez ele marca 2 vezes. O primeiro gol é um gol que mostra como ele é um jogador diferenciado e, na minha opinião, o melhor camisa 9 do futebol brasileiro, disparado. O primeiro gol, ele mostra ali que não é só um jogador de finalização, que recebe na área e chuta, não só isso. No primeiro gol, ele limpa 3 marcadores da Chapecoense, tira dos marcadores, toca na saída do goleiro. Gol de craque. Aquele ali foi o gol de craque. Pedro joga demais. Mostrou ali, além da raça, porque ele briga com os jogadores para concluir a jogada, além da raça, ele mostra uma técnica de um jogador que é diferenciado para a posição dele.
Ele marca o primeiro gol, depois fecha a conta do 4-0, encaminha esse resultado, essa goleada do Flamengo contra a Chapecoense. E os números dele, Bruno, chamam a atenção. Na temporada, são 21 gols em 24 jogos. E no Campeonato Brasileiro, ele é o artilheiro e o jogador com mais participações em gols na competição. São 12 gols, 4 assistências, ou seja, 16 participações em gols em 18 jogos. Se ele mantiver a média e não se machucar, o Pedro consegue fazer uns 50 gols aí, filho. Até o final do ano. E se não mais. Diferenciado, tá doido. Muita coisa, é o artilheiro e também com esses números impressionantes. E claro que fica a pergunta: é um jogador que poderia estar na Copa do Mundo? É um jogador que fez falta na Copa do Mundo? Ou a pergunta: por que o Pedro não foi convocado para a Copa? Respondendo essa pergunta, não foi por causa dele mesmo. Fazendo birra com o Felipe Luiz e desrespeitando o Flamengo. Não foi por culpa dele também. Bruno Prado. Acho que ele poderia estar, mas não acho que ele fez falta. Assim, acho que ele seria um bom atacante, claro que ele poderia estar. Esteve no Catar em 2022. É uma das opções que tem de brasileiro centroavante. E o Ancelotti optou pelo Igor Thiago, que fez uma temporada fantástica na Inglaterra. Por enquanto é um jogador que tem uma grande temporada. Tomara que ele tenha sequência. A gente vai ver a próxima temporada com o Brentford. Mas não acho que assim, se tivesse sido o Pedro e não o Igor Thiago, ia mudar alguma coisa. Acho que não ia mudar nada. Assim. O Brasil teria a mesma força. É uma aposta, né? O Igor Thiago era uma aposta e o Pedro também, de certo modo, né? O Pedro é um ótimo centroavante, para mim é o melhor que joga aqui no futebol brasileiro, já há algum tempo. Está aqui desde 2020, né, quando voltou, depois de uma passagem bem rápida lá na Itália, na Fiorentina, e ele mantém uma regularidade. Ano passado foi um ano abaixo dele, também por estar voltando de uma lesão de ligamento cruzado. O time já estava jogando de uma outra maneira e o Felipe Luiz já utilizava jogadores de outras características ali por dentro, então o Pedro não era um titular absoluto. E com o Leonardo Jardim, o Jardim gosta de usar um centroavante mesmo, com as características do Pedro, e o Pedro, com sequência de jogos, ele é muito bom jogador. Então acho que é um cara que está entre os atacantes brasileiros que poderiam ter jogado uma Copa do Mundo, tanto que jogou uma. Mas não acho assim, não, se o Pedro estivesse lá, seria diferente. Não, acho que seria exatamente a mesma campanha que o Brasil fez. Normal o que aconteceu em Chapecó. Normal. O Flamengo é o time que vai, que joga um belo futebol, que tem um bom treinador, que hoje tinha opções até justamente para poupar essa volta da Copa do Mundo, que serão titulares em breve no banco de reservas, como a Arrascaeta. Então, assim, o Flamengo ainda deve contar em breve, pelo menos a expectativa é essa, com o Thiago Almada, que não fez uma boa Copa do Mundo à altura do que se esperava, mas que pode totalmente resgatar o futebol dele no Flamengo, que inclusive desde 2024 ele não joga no nível do qual ele atuou no Botafogo, e o Flamengo pode ser uma casa espetacular para resgatar isso, ainda mais com uma parceria de meio campo com o Arrascaeta. Então a tendência é essa, nenhuma surpresa falar do Flamengo, não há... Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro, tá? Esquece não. Muito o que analisar desse jogo. O que dá pra gente ter de certeza é que o Flamengo tem uma equipe que vai brigar até os últimos instantes, por enquanto, na pontuação com o Palmeiras pelo título. O Flamengo ainda tem um jogo a menos contra o Mirassol, que faz um campeonato mais tímido, né? Longe do campeonato do ano passado, mas que tem total condição também de sair da zona do rebaixamento. Mas se enfrentar o Flamengo, seja em Mirassol, seja no Rio de Janeiro, ele não é favorito. Então o Flamengo tem chance de diminuir essa vantagem, deixar o campeonato aberto, né? Daqui a 2, 3, 4 rodadas, a saber aí de quando que essa partida vai ser disputada. Provavelmente em algum momento de Copa do Brasil, né? Não se sabe. Mas enfim, então o Flamengo tem uma equipe que tem variações. Agora, me chama a atenção, quando a gente pega a escalação do Flamengo, que é o seguinte, como que alguns jogadores, ou pelo menos em especial
dois deles não aproveitam de fato essas chances com a confiança, e o que faz para mim o Flamengo ter de talvez rever essas posições se der nessa janela. O Ayrton Lucas e o Emerson Royal. São jogadores que você percebe que estão bem abaixo do nível. Pô, eu, não gosto do Royal, não, mas entre ele e o Ayrton Lucas, meu Deus, é um abismo. O Ayrton Lucas é uma merda, pra não falar a palavra pior, cara. O cara nunca tá bem, cara. Consegue fazer nada certo, cara. Pô, tem que ir embora, o Flamengo tem que mandar. Se puder mandar os dois embora, já é, beleza. Traz outros trazendo dois bons, beleza. Mas o Ayrton Lucas é obrigatório, ele tinha que ir embora agora. Agora. De como voltou o Pulgar, do Jorginho, o Samuel Lino jogando nessa função mais solto por dentro por causa do Bruno Henrique, funciona um pouco menos, é verdade, se bem que ele participou de um dos gols do Flamengo, mas naturalmente o Samuel Lino vai ser um jogador que vai, com essa chegada do Almada, talvez ser uma opção de banco de reservas, e no momento até de um atleta que está precisando ganhar confiança, porque não dá para você jogar o Samuel Lino pela direita, não vai funcionar muito bem. Bruno Henrique, esquece, esse vai ser de fato uma opção mesmo para segundo tempo. Então é um Flamengo que está tentando se ajustar até definir esse elenco, mas essas posições em específico, né, sem o Varela pela direita, o Flamengo para mim perde bastante, não que o Varela também seja a quinta maravilha do mundo, a oitava maravilha do mundo, perdão, mas é um lateral muito mais efetivo em relação ao Emerson Royal. A lateral esquerda tá com problema. Bom é aquela meba lá, o Jai e o outro lá. Esse é bom, né? Valeu, o Varela é ruim. Tá bom. Valeu. Bom é o Kelvin e o Giai. Tá bom. Valeu. Porque o Alexandro vem de um momento de muita debilidade e o Ayrton Lucas não aproveita a chance, então talvez o Flamengo possa olhar para esse setor com mais carinho e de resto conduzir esse bom trabalho que tem feito aí com o Léo Jardim. O Flamengo não é um time que nesse momento tem muita gente ficar analisando, apenas é a constatação do que está acontecendo. Isso aí foi o que o pessoal da Jovem Pan achou do jogo. E vocês, qual é a opinião de vocês? Deixa o like, comenta, curte. Valeu, até o próximo vídeo.